Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, sobretudo, de história e reverência à nossa acolhedora cidade. Quando estaremos reapresentando uma entrevista histórica com duas ilustres personalidades que sempre manifestaram, eu seria inclusive ousado dizer, a sua devoção pela nossa cidade. Não obstante os seus comprometimentos, inteligências, estratégias e, sobretudo, visões futuristas, foram dois amigos inseparáveis, tanto no que se refere ao exercício das suas funções no Poder Executivo Municipal, como também pessoalmente. E devo confessar que tive o privilégio, a honra e a satisfação de entrevistá-los por algumas vezes. E as entrevistas, além de, evidentemente, serem absolutamente atraentes, eram muito divertidas, até porque ambos se contradiziam o tempo todo, por vezes chegando a debater ideias, evidentemente com muita deferência pelo outro, com respeito, com educação, mas de forma muito divertida. E naquelas ocasiões assumi o controle do programa, o que para mim significava momentos de extremo prazer e satisfação. Ou seja, tenho certeza que a partir deste momento nós teremos a oportunidade de avaliar o destino de Nova Friburgo e, sobretudo, se emocionar. Vamos juntos acompanhar. Estamos às vésperas do Dia das Mães e, como o Rafael bem lembrou, cabe levar a todas as mães o nosso beijo, o nosso carinho, a nossa saudade quando é das nossas mães que já se foram. E aquelas que aí estão, também o carinho e que todos os filhos se lembrem de acariciá-lo nesse dia, porque a gente que já não tem mais a mãe tem pena de não poder tê-las mais para beijá-las, abraçá-las e dizer quanto nós as amávamos. E parece que a gente deixa passar a vida e esquece desses dias. A gente esquece de dizer às pessoas que ama essas pessoas. E quando passa o tempo, quando os anos se vão e que a gente olha para trás e que a gente vê, que pena, não dá mais tempo, já se foi. Mas que Deus tenha aquelas que se foram e aquelas que aí estão, a nossa saudação. A outra coisa, antes de você começar, realmente você começou com esse hino de Nova Friburgo, pela Denise Pinot, isto, Zuri, é de arrepiar. É verdade. Eu vi um prefeito de Petrópolis que assistiu aqui em Nova Friburgo uma conferência, quando ele ouviu esse hino, ele disse isso, esse hino é de arrepiar. Eu estou lutando para que a gente possa ter essa cópia, para divulgá-la nas escolas, em toda a parte. Infelizmente, existe aí um problema de direitos autorais que está sendo discutido, mas eu espero que seja resolvido para que a gente possa divulgar essa música cantada pela Denise Pinot, porque ela mexe com o fundo do nosso coração, com aquilo que nós amamos Nova Friburgo e quanto devemos amar. E me parece a mim, nessas vésperas de nós comemorarmos os 188 anos de Nova Friburgo, daqui a 12 anos nós vamos fazer 200 anos, gente, daqui a 12 anos apenas, 200 anos. Você diz, o que nós temos? Ora, minha gente, eu ouço tanta gente por aí com um baixo astral, falar mal de Nova Friburgo, que Nova Friburgo isso, Nova Friburgo aquilo, entendeu? E dizer que nunca esteve tão ruim. Não é verdade. Não é verdade. Há coisas ruins, mas há muitas coisas boas. E a gente se acostuma com as coisas boas todas, de tal forma que esquece delas, não repara mais.
Mas Nova Friburgo tem uma centena de coisas boas a serem ressaltadas. Primeiro, vamos dizer a nossa natureza. Vocês sabem que beleza que nós somos. A nossa natureza, as nossas montanhas, as nossas matas, os nossos rios, os nossos vales, tudo as vistas que nós temos é uma coisa fantástica que está em volta de nós. E nós, cada vez que abrimos a janela e olhamos a mata, olha para a mata, gente, dá graças a Deus desse verde. Nós somos uma cidade de alma verde. Dá graças a Deus desse verde, que tem muita gente, milhares de lugares que não tem esse verde que nós temos. Dá graças a Deus do verde que nós temos em volta de nós. Realmente Nova Friburgo é muito bonita. Dá graças a Deus da nossa história. Dá graças a Deus da gente ter vivido esses anos todos com essa tradição, com isso tudo que veio até hoje, continua vindo dia a dia, mantendo viva essa nossa força, que foi desde a colonização suíça, a colonização alemã, e agora quiseram discutir que os alemães foram primeiro para outro lugar. Não foram, não. Vieram primeiro para aqui mesmo. Mas não importa. Aqueles que vieram para cá, com os suíços, depois com os portugueses, com os libaneses, com os italianos, com os espanhóis, com tanta gente, isso tudo construiu esta comunidade fantástica que nós temos, este povo fabuloso que nós temos, ao lado dos negros que já estavam aqui, que construíram a cidade, que quem construiu as casas primeiras de Nova Friburgo foram os negros. Ainda havia escravidão naquele tempo. Foram os negros que construíram as primeiras casas de Nova Friburgo. Então eles estão ligados à nossa história também, todos eles. E por isso eu me sinto orgulhoso de sermos a única cidade que tem uma bandeira negra. Nova Friburgo tem oficialmente institucionalizada por lei municipal, criada por mim. A bandeira negra em Nova Friburgo está hasteada ao lado da bandeira nacional e de todas as outras bandeiras. Ninguém mais tem isso. É uma das coisas que nós temos em Nova Friburgo, que me orgulho disso, e os negros todos de Nova Friburgo se orgulham disso também de coisa. Então nós temos essa gente fabulosa que aí está constituindo a nossa cidade. Nós temos essa cidade bonita. Nova Friburgo é uma cidade bonita. É bonita, vale a pena vê-la. Olhar. Eu, às vezes, passeio de manhã, estou caminhada ao redor do rio, e agora, então, que as margens estão bonitas, aquilo ali, vejo algumas árvores, olho os prédios. A nossa arquitetura é bonita. As obras de Nova Friburgo, os prédios de Nova Friburgo são bonitos. Nós temos uma arquitetura muito bonita, as obras são bem feitas. É uma cidade, sob esse aspecto, bem bonita. Nós temos... além das casas, dos prédios bonitos, nós temos a cidade bonita, nós temos as vilas são bonitas. São Pedro, Lumiar, Amparo, Conquista, Salinas, todos esses, Campo do Coelho, todos esses lugares que nós temos em Nova Friburgo, Rio Grandina, uma vila bonita, boa também. Então, nós temos uma dezena de vilas, algumas vilas e pequenas vilas menores, por aí todas esparramadas, constituindo coisas, valores. Isso foi construído, gente, isso existe. Mas isso tudo existe. Existe como? Existe com essa gente, existe. E essa gente, como se comunica? Nós estamos ligados, nós não damos mais valor. Nós temos estrada pavimentada, Zuri, para todas as vilas do município. Todos os recantos do município têm estrada pavimentada. Ainda não tem hoje, Rio Bonito, falta pavimentar um trechinho, ainda não tem hoje um trecho de Vargem Alta, que já está ligado também com estrada pavimentada, mas todos os recantos do município estão pavimentados com estrada pavimentada. São poucos os municípios com 1.100 quilômetros quadrados que têm as estradas que nós temos. Nós não damos valor a isso não, gente. Isso é valor que nós temos das nossas estradas. Nós temos energia elétrica? É muito fácil de ligar a luz, tem luz. Mas quanta gente não tem luz? Quanta gente não tem a distribuição de energia elétrica que nós temos? Nós temos água. Quanta gente não tem água? E nós temos uma água excelente. Eu sempre, quando vejo carregar esses botijões de água aí na cidade, eu fico rindo deles. Vai aqui na Ponte da Saudade, abre a torneira, enche com água do Debossan. É a melhor água mineral de Nova Friburgo. É água do Debossan. Na minha casa entra água do Debossan. É uma delícia a água do Debossan, que não é praticamente, quase nada tratada, porque ela não precisa, ela só recebe um pouco de cloro por questão de precaução, mas é uma água puríssima que nós temos em Nova Friburgo. Nós temos água formidável em todo o município.
Por todo canto nós temos água. A gente não dá valor porque nós temos água. É um valor que nós temos aqui em Nova Friburgo. Gente, nós temos um sistema de transportes muito bom. Nós não damos valor a esse sistema de transporte. Estação de transbordo aqui, passa tarifa única. Você anda 70 quilômetros do município com uma passagem. Isso não vale nada. Isso é valor nosso. Valor da nossa cidade, da nossa comunidade. É coisa que a gente tem aqui, valor nosso aqui da cidade. E você vê, nós temos um sistema médico. Até hoje, até cirurgia do coração nós já temos. Nova Friburgo é um polo hoje dessa região, um polo médico importante. Ainda não somos São Paulo, não somos Rio de Janeiro, não somos outras cidades, mas já somos uma cidade que se faz respeitar pelo seu sistema médico, pelos seus ambulatórios, pelos seus hospitais, pelas suas casas de saúde. Nova Friburgo já tem valor para isso também. Nós não damos valor a isso? Dizer que Nova Friburgo... Não, Nova Friburgo é fantástico disso aí também. Nós temos um comércio bonito em Nova Friburgo também. Não damos valor a esse comércio? Nós não temos só vendinhas, não. Temos shoppings importantes, temos casas comerciais importantes, distribuidores de mercadorias importantes. Isso não vale nada. Isso vale muita coisa na cidade. Isso é importantíssimo tudo isso. Você vê, Zuri, quanta coisa fantástica nós temos aqui em Nova Friburgo para avaliar, para admirar nesta cidade. Hoje nós atravessamos uma fase crítica. A nossa indústria já foi uma indústria muito mais forte do que hoje, mas está crescendo de novo, está ressurgindo de novo, o povo está indo de novo aí, fazendo uma nova indústria. Isso é formidável, é uma força de Nova Friburgo. Você vê, aqui quando chega às 5 horas da tarde, aqueles levas de moças saindo das fábricas, deixando as fábricas, que estão trabalhando lá e produzindo, criando uma nova situação econômica para Nova Friburgo, tentando tirar Nova Friburgo das dificuldades econômicas que estão aí. Nós temos um turismo bom, já fomos o melhor turismo do estado, já fomos, não só, mas ainda podemos ser muito melhores. Então, gente, ao nos aproximarmos dos 200 anos e agora ainda em 188 anos, Zuri, a gente tem que pegar esse hino da Denise Pinot e sair cantando na rua. Friburgueses, cantemos o dia que... Até me lembro uma letra, me confundo todo na hora. Friburgueses, cantemos o dia. Essa história, né? Para por aí, não vai cantar, né? Pinot é melhor. Não vou cantar. Mas, gente, é isso, Zuri. Nova Friburgo tem muita coisa boa. E a gente tem que se orgulhar dessa cidade, dessa gente, desse povo. Escutando os rumores da brisa, refletindo este céu todo azul, o bengal mais sereno desliza sob o olhar do cruzeiro do sul. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Veio também para estudar em Friburgo e começou a jogar futebol. Na minha época, o futebol era habilidade. Eu fico muito feliz quando alguém fala alguma coisa sobre o esporte de Friburgo. Eu chego até a me emocionar. Deram a saída para Zé Pinto, empurraram a bola para ele. Ele mandou, né? Mandou, Luizinho fez assim, né? Abaixou, fez assim, a bola bateu na mão dele e entrou.
Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Além desses aspectos que o Dr. Heródoto já ressaltou, e me parece que às vezes os habitantes do município acabam se esquecendo, acabam por entender que a nossa cidade realmente está desprovida de todos esses valores e caem numa linha pessimista, que eu acho que é absolutamente improdutivo e condenável. Quais são aqueles outros aspectos que o senhor destacaria de Nova Friburgo? O senhor já é um homem com larga experiência, largo conhecimento da história de Nova Friburgo. Quais são aquelas questões que o senhor, comparando com outras histórias, vê que a nossa cidade realmente merece ser cultuada, como o doutor Heródoto já colocou aqui? Ô Zuri, primeiramente quero cumprimentar todos os telespectadores de Nova Friburgo, porque ao mesmo tempo que eu vou respondendo a sua pergunta, eu vou dizendo algo sobre Nova Friburgo. Eu quero cumprimentar também as mães pelo Dia das Mães. Como Heródoto disse, aquelas que aí estão e aquelas que já foram enfeitar o céu. Perfeito. E quero cumprimentar também a população de Friburgo e do Brasil toda pela data que está para chegar aqui, 13 de maio. Foi em 13 de maio que houve a libertação de todos os escravos do Brasil. Na minha opinião, é uma data tão importante quanto 7 de setembro. Por quê? 7 de setembro foi a independência do Estado do Brasil. 13 de maio foi a independência da maior parte de seu povo. Heródoto falou sobre a bandeira da consciência negra, que está na nossa panóplia de bandeiras na praça. Não tem outra cidade que tenha feito isso. Então, isso é da maior importância. E um detalhe, estão dizendo também, com muito orgulho, que no Ceará, antes do 13 de maio de 1888, foi feita a independência, a libertação dos escravos. Aqui não aconteceu bem isso. Mas o Visconde de Nova Friburgo e seu irmão, o Visconde de São Clemente, que tinham dezenas de fazendas aí pelo interior, antes da libertação dos escravos, eles mesmos deram liberdade a seus escravos no número de 1.600 aproximadamente. Naquele tempo, o escravo valia dinheiro. Eles deram liberdade aos escravos e esses escravos se reuniram e propuseram, ofereceram a ele fazer a colheita do café naquele ano sem cobrar nada. Naturalmente que ele teve que dar o que dava antes, né? Pois isso aconteceu aqui em Nova Friburgo. Você fala da história. Cada dia eu me surpreendo mais. Se você quiser, já falei isso aqui, se você quiser ir aos prólogos, as razões da fundação de Nova Friburgo, você vai há quase 1000 anos atrás. Friburgo não tem uma história rota, de repente aconteceu, não. Friburgo foi programada não com o nome de Nova Friburgo, mas a nossa existência, a nossa fundação. E isso é muito importante. E ainda agora, no último programa que nós tivemos, Heródoto e eu falei sobre Lumiar, as festas de Lumiar. Betito Fontão, no dia seguinte, fomos procurar. E levou um documento escrito pela mãe dele, que era minha prima, falando sobre as festas lá em Lumiar. E já estou recebendo outros avisos a respeito disso, do povo festeiro de Lumiar. Eles faziam festa, por exemplo, a visita. Resolviam fazer uma visita a uma determinada família. Então, iam várias famílias enfeitadas, encontravam a casa da família se visitar enfeitada também, e o baile demorava
Começava de noite e a noite toda, durante o dia, descansava e rodava outra noite. Isso é o que eu tenho. Meu pai contava para mim. Então, Friburgo, como eu já disse, não é diferente, não é melhor, não é pior. Friburgo é única. É única. Duvido, faz pouco, quem tem uma história igual a nossa. Muito bem. Sensacional. Mas alguns problemas, doutor Heródoto, que são peculiares de toda cidade em desenvolvimento, também se verificam na nossa. Como a questão do trânsito, questão de proliferação de assentamentos irregulares, ocupações irregulares, o próprio transporte coletivo, enfim. Nós temos algumas características também de cidades de porte maior. Ainda assim, as soluções para esses problemas no nosso município são relativamente fáceis ou nós atingiremos uma situação tal que esses problemas serão insolúveis? Ou seja, um exemplo prático, a rodoviária de integração colaborou e colabora muito para que esses problemas sejam minimizados. As soluções aqui são mais fáceis de serem implantadas, até por conta dos seus habitantes, do que em outros municípios? Não, eu acho que não. Nova Friburgo é, como o Rafael disse, uma cidade única. Você vê mesmo encarando um problema que hoje é muito angustiante, que é o problema do crime. Se diz em todo lugar que o crime é uma projeção das favelas. Ora, Nova Friburgo praticamente não tem favelas. Tem uma população favelada da ordem de 2%, 3.000 pessoas em favelas, muito pequena, perto do que é Teresópolis, do que é Petrópolis. Então, não é o problema da favela que está trazendo o problema do crime. O crime está exigindo hoje um estudo sociológico para descobrir o que está acontecendo em Nova Friburgo quando se verificam crimes que hoje existem. Então, é preciso estudar em Nova Friburgo, que se estude de uma forma muito mais ampla a comunidade para se descobrir as razões desse problema que é o problema do crime e da segurança em Nova Friburgo. Os outros problemas, por exemplo, de transportes, hoje que nós temos em Friburgo, nós temos uma boa empresa, eu digo em si que uma boa empresa, e todo mundo sabe que é uma boa empresa, tem defeitos, tem, podia ser melhor, podia, mas ainda agora ela vai melhorar, vai colocar, por exemplo, portas automáticas para deficientes poderem entrar com a cadeira dentro do ônibus. Vai ser colocado agora, foi combinado pela prefeita. A prefeita fez um entendimento com ela muito bom, fez ela muito bem fazer esse entendimento para que os deficientes pudessem ter melhor acesso nos ônibus e a empresa comprar novos ônibus. Então, o sistema de transporte nosso, que hoje é exemplar, eu acho que nós ainda continuamos sendo a única cidade no Brasil que tem tarifa única, integrada para todo o município. Única, integrada para todo o município é a nossa. Agora, está se estudando e é preciso que se faça a bilhetagem eletrônica. A nossa estação de integração, naquela época, quando foi feita, era a única solução que nós tínhamos de fazer. Eu queria fazer uma estação um pouco maior, mas não foi possível por questões de política da época. Mas funcionou e está funcionando até hoje. E se você vai à rodoviária, fica entusiasmada vendo o povo mudar de ônibus de uma coisa para outra. Agora, está se querendo fazer a bilhetagem automática, né? Eletrônica. Bilhetagem eletrônica. O que é bilhetagem eletrônica? Você não precisa mais ir à rodoviária para trocar de ônibus. Quando você entra no ônibus, você recebe um bilhete. Esse bilhete permite você saltar desse ônibus e entrar em outro ônibus com esse mesmo bilhete num certo prazo de 2 horas, 3 horas para funcionar. Isso faz com que possa se modificar bastante o sistema de tráfego da cidade, porque não será mais necessário, como é hoje necessário, todos os ônibus passarem na rodoviária. Você pode trocar de ônibus sem passar na rodoviária. Se você vem de Lumiar e quer ir para Olaria, não precisa ir na rodoviária. Você pode saltar no Paissandu e no Paissandu você toma outro, porque o bilhete permite fazer isso.
Isso exige uma certa modificação nos ônibus, existem catracas especiais, e a prefeita ainda não se dispôs a fazer isso. Ela, evidentemente, está agora esperando passar as eleições, porque os políticos todos têm o medo de fazer qualquer coisa antes da eleição, porque se faz antes da eleição, perde voto. Não é? Porque você, quando mexe com o povo, não é fácil trabalhar com o povo. O povo é difícil, você tem que... para agradar todo mundo, não se agrada. Às vezes você agrada um, desagrada outro. Então, ela está certamente esperando passar agora as eleições para lançar a bilhetagem eletrônica, que será um passo muito grande no transporte urbano em Nova Friburgo, que nós hoje já temos bastante bom. Você veja isso, Nova Friburgo, você vai tudo que é morro, tudo que é alto de morro, aí tem um ônibus lá, é incrível, é incrível, vai vir ônibus aqui, vem, tio, vai vem, você não acredita, você custou subir lá em cima para chegar lá de carro e o ônibus vai lá. Então, esse sistema de transporte de ônibus é muito bom, está funcionando, pode ser melhor, pode. Que tem que fazer um certo afago também à companhia, para que eles... e não tratá-los a pontapé como eles foram tratados ultimamente, como têm sido tratados. E se convencer que essa empresa é de Nova Friburgo, nós não queremos ninguém de fora. Agora todo mundo fala, queremos candidatos nossos, não queremos candidatos de fora. Então, se a gente for fazer uma concorrência pública, como estavam querendo, vai trazer gente da Baixada para ganhar a empresa de Friburgo e vamos ter gente de fora dirigindo os transportes de Friburgo e nunca mais isso vai funcionar direito. Você veja uma coisa que acontece hoje, por exemplo, nós não temos a nossa empresa de água. A nossa empresa de água foi uma concorrência, não foi? E o que decorreu disso aí? Uma empresa de fora que não tem engenheiros de Nova Friburgo trabalhando lá, não tem pessoal, tem muita gente de fora trabalhando lá, devia ser uma empresa dando mais serviço ao pessoal de Nova Friburgo e não é isso. Então, é uma empresa de fora que ficou aqui para isso. Você vê também a própria empresa de lixo, a MMB, a transportadora de lixo. Você nem sabe quem é o chefe, a gente não conhece. Funciona muito bem, mas Nova Friburgo diretamente não participa disso também. Mas, então, é um serviço que está aí direitinho funcionando. Então, eu acho que essas coisas todas têm que ser, aos poucos, enfrentadas pela prefeitura com coragem. Uma coisa que você vê. Outro dia, o presidente, o diretor, o superintendente hoje da Rota, foi fazer uma palestra no Rotary. E ele falou de passagem sobre os outdoors da Serra. Os outdoors da Serra, eles tinham feito um acordo com o Ministério Público de manter os outdoors que estão na Serra, não colocar novos, mas manter os outdoors da Serra. Aí eu me levantei e disse, então daqui para frente, quando eu tiver que reclamar dos outdoors, vou reclamar de vocês, que vocês são responsáveis. Porque outdoor na Serra é como se você chegasse em Copacabana, na beira do mar, está na praia, à beira do mar, colocasse uma opção de outdoor na beira do mar. Você está na praia aqui, olhando para o mar, outdoor. A nossa praia é o verde, é o mar. É verdade. Não é. Então botar um outdoor na frente da mata é mesmo botar um outdoor na frente do mar. Não tem cabimento isso aí. É aquilo. Você vê, ainda tinha um outdoor que dizia assim, para de olhar senão você vai bater. O outdoor dizia isso, para de olhar senão você vai bater. Exatamente. Numa curva, não é? Exatamente. Para de olhar senão... Aí bate uma garota muito bonita, muito bem, né? É verdade. Ele está aproveitando que a Betty não está aqui. Hoje ele está saliente. Mas então esses outdoors, na Serra não pode ter outdoor. Na cidade mesmo, é outra coisa que está faltando força para isso. Outdoor só pode existir para tapar uma coisa feia. Outdoor não pode existir para tapar uma árvore, para tapar uma vista bonita, para tapar nada interessante. Só uma coisa feia. Ora, a beira do rio está cheia de outdoors, a cidade tem outdoor em lugares que não deve. Faz outdoor onde deve fazer. Isso, se você tirar, corrigir isso, você já melhora a cidade. Há uma empresa em Friburgo que faz muito bem, agora então, com esse negócio de computação, esses cartazes. As fachadas estão ficando cheias de cartazes, letreiros enormes. No Rio de Janeiro, como qualquer lugar, quando eu fui vereador em 1954, olha, de 54, hein? Século passado, lá longe. 1954, meio do século passado, eu fiz uma lei que se você
para fazer letreiros, pagava por metro quadrado o letreiro. Claro. Pagava. E toda cidade do mundo é assim. No Rio de Janeiro, você não bota o nome da loja, para você colocar o nome da sua loja, o nome da loja na fachada, tem que fazer uma planta, aprovar na prefeitura e pagar imposto pela placa que coloca. Aqui não. Aqui estão hoje colocando Alberto Brown, placa ocupando a fachada inteira. Exatamente. Deformando a fachada dos Com prédios. certeza. Deformando a cidade. Não pode ser. Isso também não... Deixa passar a eleição, doutora, mas dá um jeito. Doutor Rafael, nós estamos encerrando esse bloco, mas eu gostaria da sua sempre ponderada opinião numa questão que o doutor Heródoto comentou, que é justamente a concessão dos serviços públicos. Na realidade, água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, telefone nem tanto é o caso agora, mas, por exemplo, operação da RJ 116, administração das rodoviárias, são administrações que estão no município, não estão ligadas a nenhuma companhia estadual ou nacional. Não é o caso da telefonia, porque as operadoras hoje atuam aí no mercado numa proposta bastante interessante da livre concorrência. Na sua avaliação, esse domínio do município sobre os serviços públicos traz mais benefícios ou gera justamente essas discussões que o doutor Heródoto colocou? Só pode trazer mais benefícios. É claro que tem que haver fiscalização. A fiscalização é primordial. Você tem que fazer um projeto e tem que fiscalizar a execução do projeto. Aqui em Friburgo, por exemplo, nós tivemos a nossa telefônica, que era mesmo daqui de Friburgo. Meu pai foi o primeiro presidente da companhia telefônica. E a companhia de eletricidade, hoje, vamos dizer o que é verdade, está muito bem na mão desse pessoal. Então, eles estão se tornando friburgueses também. Inclusive, o encarregado, o engenheiro, Amaury Damiance, inclusive, ele já faz parte da nossa sociedade. Essa questão do coleta de lixo, eu acho que está muito bem, pelo que eu posso entender. Não é porque eu saio pouco de casa, raramente eu saio, mas pelo que eu posso entender, vai muito bem. Eu ouço muita reclamação com referência a Caense, mas não posso julgar. Eu fui o primeiro superintendente da EMASA, Empresa Municipal de Água e Esgoto. Habitação e saneamento. Depois é que veio a habitação veio com você. Antes não tinha, não. Só EMASA. Você levou para lá. Era a MAI. A MAI, Empresa Municipal de Água e Esgoto. Né? E eu sei que funcionava bem. Agora, quem é que fez aquilo? Foi gente de Friburgo. Friburgo, você não sabe, você é garoto. Como? Sim. Maravilha! Posso dar para encerrar o programa? Até os anos 30 e tantos, era terrível a questão do tifo. Foi um prefeito de Friburgo, Dantila Ginesta, que adquiriu demoção e passou a retirar a água de lá. Como o Heródoto disse, é uma água excelente. Apenas, no meu tempo, levava um pouquinho de cloro, apenas como garantia. Depois, então, a água começou a faltar, Heródoto fez a captação, o tratamento e a adução do Rio Grande. Então, foi gente de Friburgo que fez. Ô Zuri, quem faz aqui trabalho em Friburgo, sendo uma pessoa daqui, está trabalhando para ele. Sendo de fora, pode ser que fique, pode ser que não. Essa questão da Rota 116, também eu fui às viagens muito pouco, dadas as minhas condições, né? Mas, não sei, talvez muito, como é que chama? Pedágio. Não, muito local muito posto de pedágio, né? Exatamente. Me parece que isso. Mas não sei, há quem diga que a estrada está muito bem. A estrada está boa. Está boa. Então, isso já é uma grande coisa, muito, embora, não sei, talvez já fosse hora de se pensar na terceira faixa na Serra. Eu reconheço que não é fácil. Então, vou dizer uma coisa a você, Heródoto. Eu estou para apurar que, quando eu era bem garoto, que eu já fui garoto, é muito tempo, mas já fui garoto. Eu fui com meu pai
Meu pai era ligado à política de Friburgo, não sei se não teria sido prefeito nesta época. Eu fui de automóvel visitar uma obra da construção da estrada para o Rio, estrada de rodagem. Sabe por onde é que era? Pelo Cônego. Pelo Cônego, é? Lá no Cônego, na Cascatinha, há umas 2 pontes de concreto que foram feitas nessa época. Então eles estavam querendo fazer, porque seria impossível pensar fazer aonde estava a estrada de ferro, porque a estrada de ferro é que dominava realmente. Então eu tenho a impressão que eles queriam subir até lá em cima, que é o Garrafão? Não, dos Guenes lá em cima, como é o... Campestre? Campestre, e dali descer, como realmente chamam estrada do Imperador, que de Imperador não tem nada, e você vai dar em Cachoeira. Eu estou pensando nisso, quero saber quem é que pode testemunhar, me ajudar a pensar a respeito. Que nós tentamos fazer essa estrada. Então, nós mesmos de Friburgo íamos fazer. Você tentou fazer a estrada por ali, Rafael? Era fazer pelo Cônego e sair em São Lourenço? Por ali? Agora, Rafael, por que foi feita essa estrada lá, que chama a estrada do Imperador? Por quê? O que passava ali? Lá no Campestre? Bom, aquilo era um meio do pessoal do Campestre poder descer para a Baixada sem passar no centro da cidade. Tá certo. Porque é de burro. Mas, quando os suíços chegaram, os suíços subiram por aonde? Eles subiram aquela volta grande que tem, onde sobe ali na Alta Serra, né? Tem uma volta aí muito grande que passa naquele trecho que você fez. Em que vale eles passaram? Passaram em Muri, em Teodoro? Passaram em Teodoro, não. Eles não podiam passar em Teodoro? Não, senhor. Eles subiram ali, passaram onde há pouco tempo era aquele Friburgo Tênis Clube, uma coisa assim, e desciam pelo Cônego. Mas tinha que passar em Teodoro. Teodoro não, antes de Teodoro. Antes de Teodoro? Naquela curva... Tem um vale ali que sobe, eu conheço. Era ali que subia. E passava no Tênis Clube e descia no Cônego. Descia no Cônego. Então quando eles entraram em Nova Friburgo, entraram pelo Cônego. Entraram pelo Cônego. E os alemães também. Os alemães, então não entraram por Muri. Não, que Muri. Entraram pelo Cônego. E tem mais, um trecho dela é calçado, de pedras grandes, que eu já passei lá, fui caçar lá quando era garoto. Dei uns tiros lá, perdi munição, ficou por isso mesmo. Tá? Mas tem uma estrada ali que é calçada, de grandes pedras. Quer dizer, é a estrada que passava burro, né? Não passava automóvel, porque nem tinha automóvel naquela época. Você, para ir daqui ao Rio, você levava 3 dias ou 4 dias de viagem. A cavalo? A cavalo a pé, né? Sim. Aguacendo que os que iam a cavalo, quando chegavam naquele trecho na serra, tinham que apiar, com receio do cavalo escorregar e cair pelas pirambeiras. Então, eu vou dizer você uma outra. Eu fiquei sabendo há uns tempos que é o Colégio Fres, aqui de Friburgo, todo ano levava os alunos para prestar exame de suficiência no Rio. Eram 3 dias de ida e 3 dias de volta. Iam a cavalo a pé. Ah, sim? Sim. Esse negócio está muito folgado. Você vai daqui no Rio 2 horas, sei lá quanto. Isso não tinha antigamente não, meu filho. Era 3 horas mesmo. Muito bem. Escutando os rumores da brisa, refletindo este céu todo azul, o bengal mais sereno desliza sob o olhar do Cruzeiro do Sul. Veio também para estudar em Friburgo e começou a jogar futebol. Na minha época, o futebol era habilidade. Eu fico muito feliz
quando alguém fala alguma coisa sobre o esporte de Friburgo. Você chegou até a me emocionar. Deram a saída para Zé Pinto, empurraram a bola para ele. Ele mandou, né? Mandou, Luizinho fez assim, né? Abaixou, fez assim, a bola bateu na mão dele e entrou. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. E a criação de um museu? Bom, isso... Já é uma questão que já vem sido repetitivamente colocada, mas de concreto nenhuma iniciativa ainda finalizou. Não finalizou não, e vai demorar, porque isso é difícil. Mas neste momento um grupo do qual faz parte o Dr. Heródoto e meu irmão Carlos Jaime, e outros mais, estão tentando, juntamente com o Damiense, a Mauri Damiense, da Senf, criar uma organização, uma fundação, ou instituto, ou qualquer coisa, para, inclusive, fazer esse tal museu. E vou dizer mais a vocês. Eu sei onde é que estão depositados embaixo da terra instrumentos de suplício de escravos, como troncos. Aonde? Eu não vou falar, porque depois vão lá tirar, né? Depois eu te falo baixinho, né? Mas eu sei disso. Eu, por exemplo, tenho alguma coisa. Ô, Heródoto, eu tenho nada mais, nada menos que 2 cartas de Seis Marias dos anos 700, final dos anos 1700, de Seis Marias aqui de Friburgo. Fantástico. O governo, a coroa, dando essas meias Seis Marias nos sertões das minas de Macacu. Coisas extraordinárias. Esse hino de Friburgo, eu tenho o original, assinado pelo autor, mas está tão difícil de manipular que você coloca a mão e rasga. Então, isso é alguém que conhece o assunto, deve tratar disso. O museu pode sair sim. Agora, todo mundo tem que ajudar. Cada um ajude com um pouco. Não, é uma questão de ordem. Alberto Brown precisa ser colocado em ordem, os estacionamentos têm que ser colocados em ordem, aqueles caminhões que param lá, não devia ter sido dado licença para aquelas empresas que trazem cargas em caminhões. Essa carga tem que vir só de noite, paciência, é ruim para eles, mas eles têm que descarregar só depois de 8 horas da noite. Não pode ficar atrapalhando a cidade como faz. E outras coisas, se dá Alberto Brown, o que se diz aí. Agora, na Conselheiro Paulino, uma das grandes obras que tem que ser feitas é a outra avenida. Eu estive estudando essa semana com o pessoal da Altran, conversando, não estudando, conversando com eles, a possibilidade de melhorar a pista para Conselheiro Paulino, que existe até hoje. Mas é muito difícil dar um tratamento adequado. O único tratamento adequado é fazer a pista do outro lado do rio. Eu acho que não, vai ser muito difícil, porque do lado de cá foi feito pelo DR. E o DR tem engenheiros especialistas no assunto, você sabe, foi diretor de lá. Então, a pista é elevada. Do outro lado, os prefeitos de Friburgo, de qualquer maneira, fizeram aquilo, uma pista baixa, muito baixa, qualquer enchente sobe ali. Então, se você elevar, vai criar um muro na frente da cidade. Eu estive lá já há alguns anos com o Hélio Barra, quando ele era o vice-diretor do DR, eu levei o Hélio Barra lá, conselheiro, e dizendo da possibilidade de se fazer pista dupla ali. Duas pistas. E ele achou que sim, só não tinha dinheiro. Eu acho que ainda há tempo
de desapropriar alguma coisa ali, em alguns lugares levar o rio, modificar a posição do rio, mas tem que ser agora, se é que já não é tarde demais. E o Ronaldo coloca o seguinte: se doutor Heródoto ver uma alternativa para a rua Manuel Antônio Ventura, do Hotel Monte Everest, perto do xadrez, atrás do clube de xadrez, Sei. diz que a rua foi tomada e as pessoas têm que andar pela rua, ou seja, a calçada foi tomada por postes, veículos, ele reclama do estreitamento da calçada. E ele, como pessoa pública, se referindo ao senhor, poderia até passar pelo local e ver o que pode ser feita. E coloca mais o seguinte: se o senhor ver uma alternativa para o trânsito de ônibus de 2 andares em nosso município. 2 questões técnicas. Bom, não vejo assim, o ônibus de 2 andares, não me parece que seja a hora disso, e ele não colou em quase lugar nenhum do mundo. Ele existe em Londres por uma tradição, eles mantêm em Londres por uma tradição, não há caminho, não precisa, nem ainda precisamos, por exemplo, daqueles ônibus duplos que tem em São Paulo já, acho que não é isso não. A bilhetagem automática, eletrônica, talvez venha resolver muita coisa para isso aí. Ô Zuri, eu acho, já falei aqui, eu não vejo necessidade dessa estrada de contorno, porque menos de 10% do tráfego na avenida, atravessa a cidade. 90% é daqui, sai daqui, fica por aqui, ou então vira para Teresópolis. Então não há necessidade. E tem mais, se fizer a estrada de contorno, ninguém vai passar por ela. Eu tenho, acho diferente. Isso pode acrescentar. Rafael, acho que fala-se muito na estrada de contorno, mas a estrada que está sendo estudada não é a estrada de contorno. O que a gente entende por estrada de contorno é uma estrada que abraça a cidade, que serve a cidade, tirando de dentro da cidade o tráfego exagerado. Fala-se de uma estrada de contorno subindo em Muri e descendo pelo Estuqui. Isso é uma outra estrada que não é uma estrada de contorno, é uma outra estrada que vai atravessar o município de Nova Friburgo. Aquela estrada que eu cheguei a projetar e chegou a ser locada, mas que foi abandonada, que atravessa, que sai de Muri, passa pelo alto do Dom João VI, sai por trás das Browns, vai para Amparo e de Amparo vai para São José. É uma outra possibilidade, essa seria uma estrada de contorno. Viável, não sei ainda, porque deve ter muita construção, que naquele tempo não tinha, agora deve ter muita construção feita. Mas tudo é uma questão de vontade de fazer, é preciso ter vontade política de fazer. É preciso que ache alguém mais de Nova Friburgo com força no Estado, como nós tivemos no governo Jeremias. No governo Jeremias, nós éramos uma força no Estado. Nova Friburgo era uma força. E por isso conseguimos tudo o que conseguimos. Nós, eu e Rafael, somos de uma outra geração. Nós somos da geração que viu passar aquela outra guerra, a Grande Guerra. Aquela geração nasceu dentro de um ideal de mudar o mundo. Havia por toda parte idealistas, gente querendo construir um mundo novo, de alguma forma, em todos os lugares. Aqui também em Nova Friburgo, havia diversos grupos querendo construir uma Nova Friburgo. Gente querendo trabalhar por isso. Você veja que a associação começou em 1950 e poucos, por aí. 69. 69, mas ela começou 63. Antes. 63. Bom, há 40 anos atrás. Mas, então, daquela época, nós viemos, também existia uma tradição política, diversos ramos políticos que eram os flamengos da época. Hoje você vê o flamenguista, ele é flamengo, o vascaíno é vascaíno, ele luta, ele briga, ele veste a camisa. O pessoal vestia a camisa de um movimento, vestia a camisa de uma ideia, vestia a camisa de um ideal. Então, era um grupo grande que trabalhava por um ideal. Então, o que aconteceu? Nós viemos para a política dentro desse grupo grande de ideal, de gente que queria mudar o mundo. E nós, em Friburgo, queríamos mudar Nova Friburgo, queríamos fazer Nova Friburgo ir para frente. Então, juntou essa gente toda. Muitas vezes falam, Heródoto, quando você era prefeito, você que devia votar. O problema, meus amigos, é que
Não adianta eu voltar sozinho. Aqueles que estavam comigo, aqueles que me ajudaram a construir tudo o que eu fiz, não fui eu que fiz sozinho. Foi uma porção de gente importante, que está humilde, calada, escondida, não se fala neles, mas cada um deles construiu a sua parte. Eu vou dizer agora, por exemplo, a Serra Mar. A Serra Mar está sendo concluída sobre que trecho? Sobre o trecho construído pelo Pio Azevedo. O Pio Azevedo, um rural de Nova Friburgo, um homem simples, que resolveu ajudar a construir a cidade e fez aquela estrada. Está lá e vai ser construída graças a ele. E assim uma porção de coisas foi feita. Foi muita gente, a associação trabalhou, por exemplo, no plano diretor da cidade, que tornou possível o eixo rodoviário. Mas a associação era uma porção de engenheiros, que todos trabalhavam para aquilo ali. O plano não fui eu que fiz. Então, tudo isso, minha gente, é preciso que surja da juventude, da mocidade de hoje, esse espírito de idealismo, esse espírito de amor pela pátria, de civismo, de amor pela cidade, pelas nossas coisas. E esse espírito vai surgir homens, vai surgir, fazer surgir pessoas que vão fazer aquilo que nós fizemos e muito mais. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e tenho certeza de saudade e emoção. Esta entrevista que sempre reapresentamos no mês de maio como forma simbólica de prestar a nossa homenagem ao aniversário da cidade, nos propõe, sobretudo, reflexão. Uma vez que os ex-colegas profissionais Heródoto Bento de Melo e Rafael Luiz de Siqueira Jacu sempre nos ensinaram, sobretudo, a valorizar os três principais, eu diria, atrativos de Nova Friburgo: a sua natureza exuberante, a sua história municipal, que é absolutamente inigualável, uma vez que Nova Friburgo foi criada por um decreto-real de Dom João VI e, sobretudo, o seu povo ordeiro e trabalhador. Mais do que uma entrevista, tivemos um momento de reflexão para aprender com quem, de maneira incontestável, demonstrava sua devoção por Nova Friburgo. E tenho certeza absoluta que, de maneira muito competente, responsável e comprometida, deixaram seu legado na cidade. Basta observarmos o núcleo urbano de Nova Friburgo, que sofreu transformações pelas iniciativas de ambos, quando Dr. Heródoto Bento de Melo estava na direção do Departamento de Estradas e Rodagem e Dr. Rafael Luiz de Siqueira Jacu em uma das gerências. E naquela ocasião foi projetado e construído o viaduto que dá acesso à nossa cidade e, de certa maneira, contribui para que, sobretudo, o trânsito pesado e que se dirige para os municípios vizinhos não circule pelo eixo de nossa cidade. Enfim, temos inúmeras obras realizadas que até hoje são extremamente proveitosas para a rotina diária de Nova Friburgo. Podemos incluir também a Estação de Integração, atualmente conhecida como Estação Livre, e que tem o nome de César Guinle. Segundo Dr. Heródoto, o maior prefeito que Nova Friburgo já teve em toda a sua história. Ou seja, encerrando definitivamente, prestamos a nossa homenagem a Nova Friburgo e também
as ilustres personalidades de sua riquíssima e incomparável história municipal. Uma verdadeira aula da história municipal, quando ambos os colegas engenheiros, Heródoto Bento de Melo e Rafael Luiz de Siqueira Jacu, nos oferecem, evidentemente, características absolutamente indissociáveis de nossa cidade, destacando-se, sobretudo, a nossa natureza exuberante, o nosso povo ordeiro e trabalhador e, sobretudo, a nossa riquíssima história municipal que não se compara com os demais municípios do território nacional. Ambos os colegas engenheiros que estiveram no comando da administração pública no Poder Executivo sempre se destacaram por valorizar as virtudes de nossa acolhedora cidade e, assim, formaram opiniões, nos servindo de referências, de exemplos e, sobretudo, de personalidades que devem ser admiradas e também, assim, contempladas por todos aqueles que tiveram e terão a mesma função. Ambos os amigos, e assim posso considerá-los, porque tive o privilégio de entrevistá-los por algumas vezes, sempre enalteceram seu amor por Nova Friburgo, que é o que nos une. Nova Friburgo, evidentemente, tem os seus períodos de auge e outros nem tanto, e ambos os administradores conviveram no período do auge de Nova Friburgo, sendo responsáveis por este momento de ápice institucional. Cabe ainda observar que as questões que foram tratadas pelos colegas anteriormente, em 2006, ainda perduram, por vezes afligindo a população friburguense. E outras situações foram devidamente tratadas, de acordo, inclusive, com orientação técnica de ambos, mostrando a visão futurista destas duas figuras absolutamente inesquecíveis da história friburguense. Tenho certeza que você, que nos privilegia com a sua valiosa audiência nesse momento, certamente vai se emocionar, tendo trabalhado com ambos ou mesmo residindo em nossa cidade no período que eles estavam à frente da prefeitura municipal. Servem, sobretudo, como exemplos e referências para os seus parentes, amigos e admiradores, como eu me considero. Reitero, finalizando, o que ambos sempre nos ensinaram: o amor por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.